Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente começou a desenhar a planta arquitetônica, eu apresentei para vocês o escalímetro, como funcionam as escalas, também mandei um outro slide, um vídeo que fala sobre isso, e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo do desenho arquitetônico. A gente começou a desenhar essa planta na aula passada e dando sequência àquela parte que a gente viu na aula passada do desenho da planta completa, que é esse à esquerda no slide de vocês, agora, nessa semana, é o momento da gente encontrar aonde estão as esquadrias, os vãos, ou seja, as portas e as janelas dessa planta arquitetônica. E a gente conseguindo medir, mensurar o quanto distante essa porta ou janela está da parede, a gente consegue abrir os vãos. Ou seja, eu vou pegar a minha régua lá do encosto da parede e aí eu vou medir, quando for porta, mais ou menos 10 centímetros da parede para frente. O que são esses 10 centímetros? Isso é a boneca da porta, aquele espacinho entre a parede e o início da porta, a gente chama de boneca. Esse espaço a gente vai colocar de recuo e aí vocês podem abrir para cada porta do desenho de vocês aproximadamente 80 centímetros, de acordo com a planta que a gente tem, que a gente está desenhando. Então, a gente vai, na sequência da representação das paredes, abrir os vãos. Após esse desenho dos vãos, a gente vai representar, quando houver, os desníveis, as rampas, as soleiras, os balcões, as transições entre pisos. E depois disso, a gente vai desenhar os beirais. Lembra lá naquela aula que a gente olhou cada ambiente da planta e eu falei que tudo que está tracejado são os beirais? É a projeção do telhado? Beiral é aquela parte do telhado que excede a casa, que protege a gente da chuva. E ele a gente representa com esse tracejadinho aqui, igual vocês estão vendo na imagem. Geralmente, esse tracejado vai ficar um pouco para fora da casa, porque, como eu havia dito, ele protege tanto as pessoas que estão próximas da casa, mas a própria casa, as próprias paredes da casa da chuva. Depois, a gente faz a representação das esquadrias da casa, ou seja, o desenho das portas e das janelas. Esse desenho da imagem que eu estou mostrando para vocês, ele tá com a porta retinha, certo? Mas existe um outro desenho de representação da porta, que é aquele que a gente está usando na nossa imagem, que ao invés de ser retinha, ela é abaulada, ela é arredondada. O que significa esse desenho da porta, né? Aqui nessa imagem a gente consegue ver que existe então a boneca, que é o distanciamento entre a parede e a porta, e existe ali uma linha que vai entre o vão que a gente tinha criado e as duas laterais. Essa linha, ela é então a nossa porta, com as maçanetas até aqui na imagem, né? Mas que não é obrigatório a gente desenhar depois, e uma linhazinha reta que seria então o abrir e o fechar dessa nossa porta. Aqui acima a gente tem uma porta de correr com duas folhas para os dois lados e aqui uma janela aqui acima. Depois a gente vai colocar elevadores quando houver, quantidade de degraus, base e altura dos degraus no sentido de subida e outros textos, por exemplo, aqui nessa imagem, né? Sala, e a área da sala, né? 14,75 metros quadrados. Outros dados que a gente coloca nessa imagem é aqui, por exemplo, na janela, né? Que ela é de 60 por 60. E o que é esse 1,5 aqui? Esse 1,5 é o peitoril da janela, que significa o quê? É a altura entre o chão e o início da janela. Então, lá do chão até onde a janela começa, a altura da janela, a gente chama de peitoril. E acima disso, a altura da janela e na lateral, a largura da janela, ok? Vou fazer um outro vídeo para vocês falando de outras definições arquitetônicas que podem ajudar a gente no desenho. Nomes que podem ajudar vocês a entender melhor o conceito antes da gente voltar a desenhar. Então,
vocês já podem, no desenho que a gente criou na semana passada, fazer essa abertura das esquadrias. Não esqueçam também de fazer o exercício que eu enviei para vocês, que eu passei na aula passada, de caligrafia, certo? E aí, vocês podem me enviar esse exercício até a semana que vem, tá? Por e-mail ou aqui pelo próprio AVA. Vou passar a data certinho e abrir a atividade no AVA para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui e vou gravando já o próximo vídeo com os conteúdos sobre definições, nomenclaturas no mundo da arquitetura, que eu acho que vai ajudar muito vocês no desenho arquitetônico também, ok? Um beijo grande e até mais!